Olá pessoal, hoje nós vamos ver um novo conceito aqui, um novo jeito de criar variáveis. Até agora, nossas variáveis eram feitas assim, ó, int, você declarava desse jeito aqui, ó, int, soma, y, vírgula, são exemplos de variáveis inteiras. Poderia criar uma variável float também, float, só colocar aqui, float, z. No momento que você declara uma variável dessa, cada variável que você declarou, criou, ela imediatamente é associada a algum lugar na memória. É o que a gente chama de endereço da variável. Então, por exemplo, no momento que eu disse que vai ter essa variável z, vai ter um lugar na memória que eu vou chamar de z. Vamos supor que estejam aqui, ó, essas variáveis. Inclusive, a qualquer momento no programa, para essas variáveis, eu represento esse lugar onde ela está assim. Se eu coloco 100 comercial, eu estou me referindo ao número que está aqui dentro. Por exemplo, se tiver 100 aqui no soma, 1000 aqui no soma, só me referir à variável soma em qualquer lugar é o número 1000. Quer dizer que o computador tem que ir lá pegar o que está escrito aqui e substituir. Onde eu escrever soma, ele vem buscar o que está escrito aqui no momento e substitui. Se eu puser um e comercial na frente, nós vimos, chama-se endereço da variável, aí eu estou me referindo à posição onde ela está. Nesse exemplo aqui hipotético, né, digamos que essa posição aqui, esse seja o byte 1 milhão. Então, endereço de soma seria 1 milhão. Endereço é em qual dos bytes da memória a variável está. Conteúdo é o valor que está armazenado naquele lugar. Além disso, né, nós sabemos que todas essas 4 variáveis na plataforma que eu estou usando, elas ocupam 4 bytes. Como é que eu descubro quantos bytes ela ocupa? Com o sizeof. Isso quer dizer o seguinte, se elas estivessem exatamente assim, uma atrás da outra, teria uma distância de 4 bytes entre essa e essa, porque essa aqui tem 4 bytes aqui dentro para representar os números, aí aqui tem mais 4, mais 4, mais 4. Essas variáveis são chamadas de variáveis escalares. Aqui. Agora vamos ver um outro tipo de variável que pode ser criada, que é o vetor. Você pode criar vetor de qualquer tipo de variável. Então, vetor de inteiros, vetor de char, vetor de qualquer tipo de variável que tenha sido definido antes. Então, eu vou criar uma variável vetor e vou mostrar para vocês como é que ela fica na memória. Então, como cria uma variável vetor? Por exemplo, um vetor de inteiros, int. Aí eu vou dar um nome para a variável, como você sempre dá nome para variáveis. Né? Então vamos chamar nossa variável de, por exemplo, vet inteiros. O nome que você queira dar. A mesma regra de dar nomes que você já usa para variáveis escalares, você vai usar para vetor. Só que na hora de criar o vetor, você vai colocar aqui do lado um colchete. E dentro dos colchetes, né, abrir e fechar colchete, você vai colocar quantas posições vai ter nesse vetor. Porque vetor, ele tem vários elementos dentro dele. Aqui você vai dizer quantos elementos. Por exemplo, 5. 5 elementos no nosso vetor de inteiros. Então eu criei uma variável. Toda vez que eu crio uma variável, tem uma região da memória que vai ficar associada a essa variável. Então o vetor não é diferente. E aí, ele também vai ocupar um espaço na memória. Aqui tem um exemplo, né? Vetor de inteiros eu criei, e aí eu crio o vetor de inteiros na memória. Note que ao invés de um quadradinho para guardar um inteiro na memória, ele vai ter vários inteiros na memória. É como se esse vetor representasse, na verdade, 5 variáveis independentes. Só que elas ficam uma do lado da outra e todas elas vão responder por esse nome, vet inteiros. Essa primeira variável aqui, a primeira posição do vetor, esta aqui, ó, primeira posição do vetor, onde eu estou aqui, é a posição 0. Então, eu vou me referir a ela como vet inteiros de 0. Aí, deu uma arrumadinha para melhorar aqui. Olha só, eu crio o vetor de inteiros, ele é tudo isso aqui, essa área toda de memória, onde cabe 5 inteiros, porque ele é vetor de inteiros. O que diz que ele é vetor de inteiros é esse int aqui. Então, vou criar vetor de inteiros, eu uso o mesmo comando de declarar variáveis inteiras, int, só que na hora de dar o nome da variável, eu ponho um colchete aqui para dizer quantos elementos ela tem.
E aí quando eu crio um vetor de inteiros assim, ó, eu na verdade é como se eu tivesse criado o vetor de inteiros 0, o vetor de inteiros 1. Se eu quiser ter acesso a qualquer elemento, eu só preciso fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, colocar um colchete e o número. Então, quando eu crio um vetor, eu digo quantos elementos ele tem. E aí ele vira uma variável que tem todos esses elementos da memória contíguos, um depois do outro. E quando eu quiser ter acesso a qualquer posição dele, eu uso um colchete aqui do lado. Então, por exemplo, eu quero colocar o valor 10 no vetor de inteiros 3. É como se o vetor de inteiros fosse uma variável independente. Ó. Vetor inteiros de 3. Aí eu estou especificando agora, ó, essa variável aqui, é como se fosse uma variável inteira comum. Tá? Depois que você colocou o colchete, aqui na declaração, o colchete é para dizer quantas posições tem. Depois disso, a qualquer hora que você for mexer com as variáveis, vetor de inteiros, colchete, vai dizer qual é a posição onde eu quero mexer. Aí, por exemplo, eu quero colocar o valor 50. Pronto. Aí isso aqui ia fazer a gente colocar 50 aqui dentro na posição 3. Agora eu quero colocar um valor na posição 4, valor 2. Aí eu venho aqui, ó, posição 4, coloca 2. Aí coloca 2 aqui. Do mesmo jeito eu posso usar essa vetor de inteiros, colchete 3, vetor de inteiros, colchete 4, essas variáveis, exatamente em todo lugar onde eu posso usar qualquer variável inteira dessas aqui, ó, soma, y e conte. Elas são variáveis inteiras. Aí você pode fazer tudo que a gente faz com as outras variáveis. E você também pode colocar índice, no índice aqui, esse número aqui dentro a gente chama de índice, a posição do vetor, pode ter uma variável para acessar isso. Por exemplo, o vetor de inteiros de y recebe 10. Se nesse programa o y tiver, por exemplo, 0, quem que vai receber 10? É o vetor de inteiros, aí você troca o y pelo valor dele. O valor dele é 0 aqui nesse exemplo. Então, o 10 vem para cá. Então, a gente pode ter acesso a qualquer posição. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Vou pegar dois elementos aqui, ó, e vou somar e colocar o resultado no terceiro elemento. Eu vou fazer o vetor de inteiros de 2 receber a soma de dois valores. Aqui, ó, vetor de inteiros de 2 recebe vetor de inteiros de 0 mais vetor de inteiros de 3. Aí vamos lá. Quanto é vetor de inteiros de 0? Ele vai na memória, no vetor de inteiros de 0 e pega o 10. Aí ele vai na memória, pega o vetor de inteiros de 3, que é 50, aí 10 mais 50 é 60, e vai escrever onde eu mandei aqui, ó. Depois que ele faz a conta desse lado, aí ele vai colocar o resultado do lado de cá. Deixa eu só colocar o ponto e vírgula. Do lado de cá. Então ele vai escrever em vetor de inteiros de 2 o resultado. Então, aqui vai receber 60. 10 mais 50. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos poder criar vetores de qualquer tipo de variável que a gente já usa, por exemplo, vetor de char. Char, nome, 200. Chamei aqui o vetor de nome e coloquei 200 posições, 200 bytes, no caso, porque a variável char, cada uma tem 200 bytes. No momento que eu declaro uma variável dessa, em algum lugar na memória, vai ter um vetor chamado nome, como se a memória continuasse aqui para baixo, e aí esse nome teria que ter 200 posições, sendo que, no caso, como é um vetor de char, cada posição dele vai ter 1 byte só. 1 byte para cada posição. Próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente pode passar a usar vetores para guardar informação, como a gente pode manipular vetores. Já antes de acabar aqui, eu vou até mostrar um código para vocês
Já em C, criando vetores. Então, vamos aqui, ó. Int, vet, chama de vet, 10 posições, ponto e vírgula, criei o vetor, declarei. Vamos fazer um código para colocar todas as posições desse vetor com zero. Porque quando a gente cria uma variável na linguagem C, elas não têm um valor pré-determinado. Então, você só dá um nome para aquele lugar da memória. Se tivesse um lixo de memória lá anteriormente, você ia ter as variáveis inicializadas com aquele lixo. O valor que tiver lá naquela memória, porque a memória é usada o tempo todo por outros programas aqui e ali. Quando o seu programa entra, se já tivesse alguma coisa lá, essa alguma coisa ia ficar, esse valor ia ficar lá na memória. Então vamos garantir que esse vetor de 10 posições inteiras está todo zerado. Então vou fazer um código aqui para colocar zero em todas as posições dele. Ó. Vou fazer um cont, recebe zero, cont menor que 10, cont mais. Lembra que eu falei que era o for mais comum que ia ter? Uma das razões é por causa desse vetor, dessas coisas de vetores. Ó. Fazer um for que vai da primeira posição do vetor, cont recebe zero, o cont vai ser a nossa posição do vetor. Até a última posição do vetor de 10 posições é a 9, porque a primeira posição é a 0, ele tem 10 posições, então é 0, 1, 2, 3, até 9. Conta aí, de 0 a 9 tem 10 posições. Então o vetor de 10 posições vai da posição 0 até a 9. E eu quero colocar todas essas posições com 0, eu faço vet de cont recebe 0. Por quê? Porque esse pedaço de código aqui vai fazer o cont ser 0, aí o vet de 0 vai receber 0. Depois vai virar 1, vet de 1, 0. Vet de 2, 0, vet de 3, 0, vet de 4, 0, até o vet de 9, 0. Quando sair daqui, eu garanto que todas as 10 posições do vetor vão estar zeradas, vão estar com 0. Esse é um primeiro exemplo de como a gente pode manipular vetor. Mas eu vou continuar falando de vetor no próximo vídeo.